Esperava-se o Corinthians jogar, mas o Dorival não quis. E o Diniz amassou o Dorival aqui. Se sentiu incomodado, brigou até com o torcedor quando saiu. Não adianta brigar, tem que treinar o time. Mas na moral, mano, não dá pro Corinthians começar a querer jogar só depois dos 30 do segundo tempo, mano. É muito pouco, mano. Uma das piores decisões de campeonato dos últimos anos. Esse é o negócio, jogo ruim do Corinthians, hein? Diniz, hein? Que treinador. Tem muita gente que arrebenta o Diniz, critica, mas não tem como não falar. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Esperava-se o Corinthians jogar, mas o Dorival não quis. E o Diniz amassou o Dorival aqui. Ele colocou uma marcação onde o Corinthians não conseguia jogar. E o próprio time do Diniz dando bicão para sair e o Corinthians querendo sair jogando. Então acho que essa leitura feita nesse primeiro jogo merece todas as glórias para o Diniz, que aqui fez a diferença. Lembrando que o Vasco nunca ganhou aqui, né? Mas o Dorival se sentiu incomodado, brigou até com o torcedor quando saiu. Não adianta brigar, tem que treinar o time. Eu acho que chegou a hora de mostrar no último jogo aqui na Arena mais uma vergonha, porque poderia ter feito a diferença. Só que quem mereceu a vitória foi o Vasco, de Pedrinho e de Diniz. Foi assim, resumindo, quem jogou? Vasco. Quem teve vontade? Vasco. O Corinthians assistiu. É isso. Bom, galera, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Vasco 0. Perdemos uma grande oportunidade em casa, hein? O jogo foi difícil, cara. O Vasco adiantando a marcação, forçando o erro do sistema defensivo do Corinthians. Corinthians ali meio perdido dentro do jogo, com muita dificuldade para criar alguma coisa ofensiva. A bola não chegava com qualidade no meio-campo, não chegava no ataque. E o Corinthians sem aproximação nenhuma também, né, pessoal? Insistindo muito na ligação direta, dando aqueles chutões da defesa pro ataque, errou passe pra cacete nesse jogo. Inclusive, pessoal, esse foi um dos jogos que talvez o Corinthians tenha errado mais passes no ano. Foi um absurdo que o Corinthians errou. Enquanto isso, cara, o Vasco tranquilo, tocando a bola, criando boas jogadas. Parecia que o Vasco era o mandante, parecia que o Vasco estava jogando em casa. E isso é inadmissível, né, cara? Arena lotada, apoiando, a torcida dando um show. Mas, pessoal, até entendo, finais aí, numa dessa, o jogo mais nervoso, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, mas na moral, mano, não dá pro Corinthians começar a querer jogar só depois dos 30 do segundo tempo, mano. É muito pouco, mano. E mais na base do abafa, tá? Sabe? Tipo, aquele futebol ridículo, mano. O jogo do Rio de Janeiro ainda tá aberto, mano, mas se o Corinthians quiser ser campeão, ele vai ter que subir uma ladeira do cacete, mano. Vai ter que jogar muito mais do que jogou essa bolinha de hoje. Eu vou te falar, mano. Ô, Dorival, tem que se coçar também, mano, cobrar esses caras, mano. O Corinthians não pode entrar numa final aí com a postura que entrou hoje. Não acho que tenha faltado, talvez, raça, disposição, não é isso. Mas precisa ter mais que isso num time que tá numa final de Copa do Brasil. Precisa ter aproximação, toque de bola, envolver o adversário, coisa que o Vasco fez muito bem e o Corinthians não soube fazer dentro da sua própria casa hoje. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, uma das piores decisões de campeonato dos últimos anos foi o que a gente viu nessa quarta-feira gelada aqui na Neoquímica Arena. Que jogo horroroso e que atuação bizarra do Corinthians. Tem que dar parabéns pro Dorival. O time não jogou nada no primeiro tempo e voltou pior no segundo. E eu queria entender, depois do primeiro tempo tão ruim, por que o Dorival não mexeu e foi mexer no time com 5 minutos de jogo? Eu queria explicação disso aí. Olha, Carrillo entrou péssimo, Martínez uma partida horrorosa, o Garro horroroso, o Yuri Alberto não tocou na bola. O Vasco criou? Não, mas o Vasco jogou melhor que o Corinthians, hein? Se o Corinthians quer ser campeão brasileiro, ou melhor, desculpa, campeão da Copa do Brasil do mês que vem, precisa melhorar 1000%. A nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão
onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu. Em razão disso, nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Muito bem, gente, tô voltando da Neoquímica Arena, onde o Corinthians empatou com o Vasco 0-0, vou dizer pro seu negócio, jogo ruim do Corinthians, hein? Diniz, hein? Que treinador. Tem muita gente que arrebenta o Diniz, critica, mas não tem como não falar da qualidade do Diniz. Não tô dirigindo não, viu, gente? Tô aqui ó, com as duas mãos, tá o Kel aqui tocando a lenha, corintiano brabo, tá brabo o Kel, Chico tá brabo, Gabriel tá todo mundo brabo com o Corinthians aí que não jogou nada, hein? O Corinthians não jogou bem, foi muito boa a postura do time do Vasco, subiu a marcação, foi pra cima, não deu espaço pro Bidu descer, que é uma jogada perigosa do Corinthians. Garro mal no jogo, Memphis mal no jogo, Yuri Alberto nem se fala, mal no jogo também. Jogadores que eram para decidir pro time do Corinthians acabaram aí se complicando e jogando um futebol ruim. O Dorival não conseguiu, mesmo com as alterações. O que aconteceu? Muita gente, mas as alterações fizeram com que o Corinthians jogasse o mesmo futebol desde quando elas não tinham acontecido. Parecia que era o mesmo time, que não havia feito alterações. Por quê? Porque o Diniz colocou um sistema de jogo, de marcação, que obrigava o Corinthians a devolver a bola toda hora para sua defesa. E com isso o Vasco ganhava tempo no jogo e tentava no contragolpe uma jogada isolada fazer o gol. Tivemos 2 gols no jogo, bem anulados os 2 gols, um pro Vasco, outro pro Corinthians, bola na trave do Vasco, não é mesmo? Uma bola na trave que bateu e saiu. Agora, o Corinthians não conseguiu jogar. O Fernando Diniz e o esquema tático dele anulou e arrebentou com o esquema tático do Dorival. Essa foi a grande verdade. Como eu disse, bloqueou os laterais de descer, congestionou o meio de campo e quando não tinha posse de bola marcava alto, marcava na saída do Corinthians e fazia o quê? O Corinthians toda hora trocar essa bola no seu campo de defesa, sem criação nenhuma ofensiva, porque o Vasco fechou e dominou totalmente o meio de campo do jogo. O Corinthians não conseguiu sair da marcação do Vasco e o Vasco sai com o placar da Neoquímica Arena muito bom no 0-0, porque vai jogar com o Maracanã lotado. O time do Vasco é um time que tem qualidade e o Diniz hoje foi bem melhor que o Dorival. Então, placar do jogo de 0 para a equipe do Corinthians, 0 para o Vasco da Gama e a decisão fica domingo no Maraca às 18 horas. Eu vou dizer, vai ter emoção e o Timão tem que pôr a barba de molho e acordar. Dorival, é hora de você mostrar se você é melhor ou não que o Diniz, porque hoje deu Fernando Diniz no esquema tático do jogo. Hoje, o Vasco ele tinha uma missão na Neoquímica Arena: sobreviver. O Vasco sobreviveu e jogou bola. Foi melhor que o Corinthians, teve as melhores oportunidades, botou a bola na trave. Então a gente vai ver uma atmosfera no Maracanã repleta de tensão, de expectativa das duas torcidas. Não acabou, o Corinthians já mostrou fora de casa que é um time muito cascudo, é um time muito talentoso, né, experiente, tanto que fez o jogo que fez contra o Cruzeiro no Mineirão. Perfeito. Acho que tá aberto, mas hoje, nos primeiros 90 minutos, o Vasco mostrou sua força e mostrou que tá pronto. Acho que o Vasco tá pronto, tá focado para tentar voltar a levantar essa taça.